É um prazer receber você aqui. Hoje nós vamos conversar sobre a medicina de família e comunidade. Uma das tantas especialidades médicas, nós somos médicos de família e comunidade, atuamos também na graduação de medicina como professores e pretendemos conversar e detalhar para você o que é que a gente faz na prática médica diária, na nossa especialidade. Hoje, além de professor universitário, de ser médico de família e comunidade, sou um dos diretores do Professional Medical Class, diretor de comunicação e estratégia, e essa plataforma de educação médica continuada que talvez você já conheça. Tudo bem? Seja bem-vindo também a esse nosso encontro online. Meu nome é Roberto Ribeiro Maranhão, sou mais conhecido como Bob entre os amigos, né? Faço parte também dessa plataforma de educação à distância, que é o Professional Medical Class. Sou o diretor administrativo e vou estar junto aqui com o Daniel e o Alexandre, conversando um pouco com vocês sobre essa nossa especialidade. Olá, gente, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Alexandre. Tentar delinear alguns princípios gerais que governam a medicina de família e comunidade enquanto especialidade médica, posto que somos uma das 52 especialidades médicas exercidas no país, reguladas no país. E a ideia é tentar mostrar quais são as principais fortalezas da nossa especialidade, qual é o caminho da formação, qual é o perfil que a gente desenvolve ao longo da graduação e que nos atrai para sermos médicos de famílias, enfim. Para beneficiar você que vai acompanhar esse encontro online, ao final desse vídeo você vai encontrar um link onde nós preparamos uma surpresa. Tenho certeza que você vai gostar disso. Roda a vinheta e agora o conteúdo vai começar. O objetivo nosso aqui é conversar sobre essa especialidade e centrar um pouco nessa questão da escolha da especialidade, né? A ideia é que a gente possa trazer elementos que dialoguem com a nossa prática, né? Eu acho que começando do motivo pela nossa escolha, né, individualmente, né, como é que a gente se enxergou dentro dessa especialidade. A ideia, Bob, eu acho que de fazer de medicina de família, primeiro passa pelo perfil pessoal de cada um, de gostar de atender pacientes numa linha do tempo, no ciclo de vida. Me atrai muito a ideia de que você pode ser o médico da gestante e que acompanha a criança recém-nascida e que acompanha o crescimento dessa criança e que conhece o contexto familiar, sabe onde a família mora, sabe que você é a referência de saúde, de assistência à saúde para aquela família, para aquela comunidade. Você acompanha pacientes já adultos na sua relação com o trabalho, na sua relação com o ambiente e atende um paciente idoso também, né? E todo o conjunto de patologias que vem com as idades mais avançadas. Então isso particularmente me atrai, né? Isso diferente de outras especialidades que tendem a centralizar o seu conhecimento, o seu aparato cognitivo sobre determinadas patologias, sobre determinados procedimentos. A gente consegue, e isso eu acho uma vantagem, vamos dizer assim, é a gente conseguir enxergar os ciclos de vida numa régua do tempo e que a gente tem contato com as pessoas ao longo de vários tempos mesmo de vida das pessoas e nosso também, porque a gente vai se tornando um médico melhor à medida que a experiência chega conosco também. Eu acredito que essa é uma característica que motivou a maior parte dos médicos de família a escolherem essa especialidade. Ser médico generalista parece ser algo que está dentro do coração do médico de família. Atender a pessoas com problemas diferenciados, não ter uma ansiedade por dar um diagnóstico com nome e sobrenome em uma primeira consulta, fazer uso da longitudinalidade. Então, nessas nossas palavras estão aí permeadas de conceitos que definem o que é o médico de família e comunidade, Alexandre. Acredito também que essa possibilidade de correlacionar as queixas do paciente dentro de um consultório e poder conhecer todo o âmbito em que aquela pessoa está inserida, poder atuar também realizando visita domiciliar, atuar com maior eficácia em um ambiente de equipe, são também elementos que acabaram me fascinando a escolher a medicina de família e comunidade como especialidade médica. Realmente assim, é um cenário muito diversificado, né? Eu acredito, assim, eu sou muito fã assim, da ideia do médico de família, como que você nunca vai sua rotina de trabalho nunca vai ser monótona,
né? Então, assim, você sempre vai estar se deparando com diversas situações, né? E, assim, puxando o gancho aí, alguma coisa que você falou, Alexandre, que é essa questão das outras especialidades, né? A gente sabe que todas as especialidades médicas, elas têm uma grande importância, né? Tanto dentro de um contexto histórico, né, da medicina, de como ela evoluiu e tudo, mas principalmente na atenção com qualidade para o paciente, né? A gente tem a consciência, né, enquanto médicos de família, que nós temos uma responsabilidade para com nossos pacientes, inclusive na questão do referenciamento, do encaminhamento desses pacientes para colegas de outras especialidades, quando nós enxergamos realmente a indicação, né, e podemos fazer junto ao paciente essa correlação adequada, né? Muitas vezes, né, os pacientes têm, como você falou, problemas indiferenciados, né, e às vezes cabe a nós um pouco servir como filtro, né? Mas melhor do que filtro, eu acho, tem uma expressão, né, que a medicina de família e comunidade, assim como diversas outras especialidades, ela tem o seu papel no mundo como um todo, né? E tem uma expressão que é muito bacana, né, que é uma expressão utilizada dentro da literatura internacional, do médico de família como o gatekeeper, né? Então, ele funciona como o porteiro, né? Aquele que está na frente, naquele que está na frente do portão, porque é ele que vai poder te direcionar melhor o paciente, poder envolver a família, tá mais diretamente em contato devido à questão da proximidade, né? E falando um pouco do SUS, né? A questão do território, né? E aí entra, por exemplo, a questão de como a gente, o nosso papel enquanto gestores dessa própria questão do território. Isso nos remete diretamente à ideia da gestão do território, né, Bob e Daniel? Não tem como a gente exercer medicina de família sem trazer as ferramentas do dia a dia da epidemiologia, por exemplo, da epidemiologia ligada à gestão do serviço de saúde. É muito comum a gente estar com um aluno, por exemplo, ou com um residente ou interno, discutindo um caso clínico de hipertensão, por exemplo. Então a gente conhece tudo, por exemplo, indicações, contraindicações, a posologia usual, principais efeitos colaterais do efeito, por exemplo, de inibidores de ECA. Mas se a gente perguntar para o aluno, eventualmente, qual o número de hipertensos na sua área, a gente trava um pouco, né? E ser médico de família é ter essa noção, é trazer a epidemiologia. Exatamente, é trazer um pouco daquela epidemiologia que aparentemente está distante da gente, mas como ferramenta do cotidiano. A gente tem por dever de ofício conhecer toda a nossa população de hipertensos para gerenciar adequadamente, para fazer gestão da clínica efetivamente, de modo que aqueles pacientes menos graves, a gente consiga acompanhá-los com a chamada demora permitida, com um pouco mais prolongamento de tempo de acompanhamento. Aproveitando a longitudinalidade. Exatamente. Né, e aqueles mais graves, oriundos eventualmente de um pós-IAM, um pós-AVC, que necessitam de um cuidado mais a miúde ali, esse a gente consegue acompanhar. Portanto, não é só hipertensão clínica, é gerenciamento da patologia, gerenciamento do caso. Abrir mão de visitas domiciliares. Com certeza, lançar mão desses mecanismos, né? E ser gestor do cuidado de saúde de uma pessoa envolve ter essa visão global do ambiente em que ela está inserido, mas envolve também ser responsável sempre pelo paciente. Bob citou que eventualmente a gente pode fazer os encaminhamentos para os colegas das especialidades mais focais. Entretanto, ao realizar um encaminhamento, é importante ressaltar isso, que você continua sendo médico daquela pessoa, continua sendo o gestor do cuidado. Você não vai fazer o encaminhamento para se livrar do paciente, e sim para que o colega da atenção secundária possa realizar alguma intervenção que não faz parte da sua especialidade médica e ele retorna para o âmbito da atenção primária à saúde, onde nós médicos de família atuamos e nós fazemos a coordenação, conversando com as várias especialidades médicas e também com outras profissões da área da saúde. A gente muitas vezes encaminha um paciente para as outras especialidades. O campo da atenção primária à saúde, e especificamente no SUS, é onde a gente atua com maior frequência, mas a gente deve ressaltar também que o serviço privado, Bob e Alexandre, tem crescido bastante, uma vez que um elemento que envolve a especialidade médica, a medicina de família e comunidade, é ser mais custo efetivo. Sim. E o que isso representa? Uma economia para os sistemas de saúde em termos de resolutividade dos problemas com menor gasto financeiro, com maiores recursos humanos. E aí entra de novo na questão do médico de família enquanto gestor, né? Porque, na verdade, assim, dentro do contexto de sistema de saúde, né, e aí eu vou puxar um pouco esse debate novamente da questão internacional, né? Então, os sistemas de saúde universais, né, então,
para vocês que estão ouvindo a gente, né, é muito comum nós aqui no Brasil, nós termos a visão do SUS, mas a gente precisa ter a ideia de que o SUS ele não foi o primeiro sistema de saúde universal e nem é o único, né? E dentro do contexto dos sistemas de saúde universais, né, e nós temos uma entidade representativa dos médicos de família no mundo que se chama o ONCA, né? E essa entidade ela faz parte de diversas agremiações, como a própria ONU, né, a Organização das Nações Unidas, e no sentido de definir metas de saúde na população mundial, né, definir, junto com diversas outras organizações, ações frente a cenários de guerra, frente a cenários de grandes catástrofes. Por que isso? Porque a figura do médico de família ele é compreendido como um gestor dentro do sistema de saúde. Ele está responsável, por exemplo, em trabalhar essa questão do custo-efetividade, né? Pois sabemos que dentro de um contexto de um sistema universal, se você não tiver profissionais qualificados, né, para dizer, por exemplo, quando indicar um procedimento de alto custo, né, a gente sabe que existe uma séria pressão, uma grande pressão do mercado, muitas vezes, para que as pessoas consumam a saúde como se fosse um bem material, né? Como se fosse um artigo de luxo, né? E transformam, às vezes, uma coisa que deveria ser utilizada numa necessidade em uma coisa obrigatória, né? Como se você tivesse obrigatoriamente que fazer aquilo. E daí a posição privilegiada do médico de família para fazer solicitação judiciosa, né? Mais criteriosa de exames, por exemplo, para trazer a discussão da prevenção paternária, por exemplo, né? Interessante isso. Outra questão que eu coloco é que no país a gente precisa avançar muito em medicina de família e comunidade, e isso parece ser um lugar comum, mas infelizmente alguns estudantes de medicina ainda confundem médico de família e comunidade como sendo um médico do posto de saúde, né? Como um médico ou do postinho de saúde, né? Quando na verdade a medicina de família e comunidade é por demais complexa. Exemplo, existe o médico de família que é essencialmente clínico da unidade básica de saúde ou de eventualmente um plano privado de saúde. Existem colegas médicos de família que são coordenadores de programas. O Bob, por exemplo, é coordenador de tuberculose de uma unidade de saúde, e nada mais nobre do que ter um colega médico coordenando um programa de tuberculose, né, de uma unidade básica de saúde. Tem colegas que eventualmente migram para a área da gestão. Então a gente tem colegas médicos de família que são secretários de saúde, por exemplo, né, coordenadores acadêmicos de universidades dessa área. Então assim, o campo de atuação é vastíssimo, né, e tende a crescer muito mais. E para além disso, a medicina de família, eu entendo ela hoje também como uma grande plataforma de que você pode ter contato com outras especialidades. Eu mesmo sou médico de família e comunidade, mas tenho atuação na medicina do trabalho, na saúde do trabalhador e na saúde ambiental. O Bob, na questão dos cuidados paliativos, e vocês conseguem imaginar a importância disso para visitas domiciliares, portanto, o médico de família e comunidade que tem um olhar no cuidado paliativo. Você, Daniel, que tem formação complementar em medicina do esporte, por exemplo. Você imagina o impacto disso, a riqueza de informação que você consegue passar para os pacientes no cotidiano, Daniel? Do paciente diabético, hipertenso, ou mesmo idoso, né? A introdução dos conceitos da atividade física como um mecanismo importante para barrar complicações cardiovasculares, por exemplo, né? Então, todos nós, para além da medicina de família, temos formações complementares que agregam muitíssimo valor ao que a gente faz no cotidiano. Hoje o mundo anda acelerado demais. Então, embora você escolha uma especialidade médica ou outra, é importante que você mantenha a educação continuada. E isso pode ser conseguido através de cursos livres, através de cursos de pós-graduação, e você pode encontrar um cirurgião que fez pós-graduação lato sensu em nutrologia, porque ele faz cirurgia bariátrica e tem necessidade de conhecimentos. Você pode encontrar médicos de família que fizeram pós-graduação lato sensu em áreas como medicina do esporte, cuidados paliativos, medicina do trabalho. Então, os conhecimentos, eles se somam. Hoje, a gente estuda em um ambiente mais tradicional, muito compartimentado. Mas o médico de família, ele, devido à grande demanda de problemas indiferenciados, a faixa etária bem abrangente que nós atendemos da nossa população, desde a criança, antes disso, a gestante, até os cuidados de final de vida, então faz com que haja essa demanda por novos conhecimentos e nasce na gente e sempre permanece a intenção e o desejo de manter uma atualização continuada. E a gente sempre lembrar que o médico é uma fonte o médico de família e comunidade, sobretudo, é uma fonte de riqueza para uma população. Assumindo essa responsabilidade, as demandas que aparecem até você
então motivam você a manter essa educação continuada, a buscar novos conhecimentos. E isso envolve o mercado de trabalho, que eu acredito que é um grande desejo que os estudantes de medicina, sobretudo, que estão nos acompanhando aqui, conhecer também. O campo da educação e o campo universitário, da formação, da residência médica e da graduação é um campo que demanda muitos profissionais. Nós mesmos, eu e o Bob, nós fizemos residência médica juntos. Pouco tempo depois da finalização da nossa residência, nós iniciamos no campo do acadêmico como professores. E acho interessante também conversar um pouco sobre a remuneração, uma vez que traz um certo anseio, uma certa dúvida àquele que está a decidir qual especialidade ainda seguir, um dos nossos objetivos nesse encontro online. Eu acho que, falando um pouco sobre essa questão da remuneração, né, primeiro dizer que a própria diversidade do campo de atuação, ela contribui, né, nesse aspecto da remuneração, né? Então, como Daniel, você falou aí, né, assim, nós temos um campo fértil hoje dentro da questão da graduação, do ensino como um todo, né, porque não só a graduação, mas pós-graduação também. Então, a gente vê muitos colegas, né, médicos de família que estão dentro das universidades, e a gente vê essa abertura, né? A gente tem, por exemplo, para citar, a gente tem a Universidade de Caruaru, que fica vizinho da gente, nós somos todos aqui do Ceará, em que parece que tem 18 ou são 12 professores médicos de família e comunidade, né? E a demanda da universidade foi exatamente por isso, né? Não desmerecendo novamente as outras especialidades, mas por quê? Porque a gente percebe que a formação, a graduação, ela ainda se distancia muito do cenário de prática da atenção primária, né? E a gente precisa ter em mente, isso não sou eu que estou dizendo, são pesquisas, são estudos, né, que demonstram que os problemas de saúde mais prevalentes da população, eles são sensíveis à atenção primária. E é preciso ter um médico capacitado para atuar nesse campo, porque, como o Alexandre falou, não é um campo simples, não é só passar remédio para verme, né? Então, são problemas complexos, hoje em dia ganhando um grande espectro a questão dos problemas de saúde mental, né? Então, quem vai se formar médico de família também não vai ser formado psiquiatra, mas precisa estar antenado e precisa saber conduzir esses pacientes, porque não é o psiquiatra que vai conduzir todos os pacientes com depressão, todos os pacientes com ansiedade, né? E assim, tendo em mente esse campo, né, então a gente percebe que existe uma demanda muito grande, né? Isso, de uma certa forma, traz um certo alento, né, em termos de mercado de trabalho, né, de disponibilidade. Então, a longo prazo, né, assim como diversos países desenvolvidos, né, a meta, né, assim, o que se procura atingir, e considerando a ideia do Sistema Universal, né, o SUS, é que os médicos que atuem na atenção primária, ou seja, aquele médico que vai trabalhar na unidade básica de saúde, ele precisa ter uma formação qualificada, né? Seja através de uma atuação em que ele vai ser legitimado, aquela formação dele, né? Aquela atuação dele, através de uma prova de título, através da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, ou seja, que prioritariamente, né, o que seria bem melhor, o nosso padrão ouro, que é a residência médica. Lendo estudos recentes sobre qualidade de vida no trabalho, me deparei com alguns estudos sobre medicina de família e comunidade, né? E muito interessante, um estudo que comparava, por exemplo, o percurso, por exemplo, nesse estudo específico eram cirurgiões gerais que tinham uma atuação prévia na medicina de família e comunidade, no programa de saúde da família e tal, e outros que passaram na residência de primeira vez. Então é interessante isso. Os que entraram na residência de primeira vez, eles tendiam a ter uma visão mais fechada da especialidade, porque eles eram experts nos fluxos dentro da especialidade. Ao passo que aqueles que tinham vivência, por exemplo, no interior do estado, com médico de família e comunidade, no programa de saúde da família, eles tendem realmente a ter uma visão mais larga de todo o espectro de funcionamento do sistema de saúde, como é que funcionam as macro-regiões de saúde, as micro-regiões de saúde, como é que se dá o fluxo de pacientes entre municípios, graus de complexidade. Então, muito interessante isso, porque acaba por ampliar a tua visão de mundo dentro da medicina, do próprio médico, né? Te capacita mais como cirurgião geral. Você vai, você quando recebe um paciente, recebe a referência, você consegue visualizar mais ou menos a origem da referência, as condições daquele município, as condições daquele hospital que encaminhou o paciente, né? As horas de percurso de ambulância vindo para Fortaleza, para a capital. Então, muito interessante, porque amplia demais o espectro de entendimento da própria saúde pública, da medicina, da especialidade como um todo, né? Verdade.
É interessante, então, que o Bob citou como ser um médico de família, ele citou que, através da residência médica, é o padrão ouro e, de fato, considerado pelo Conselho Federal de Medicina, pelo Conselho Nacional de Residência Médica, lógico, com padrão ouro. Mas existem outras maneiras de se tornar médico de família e comunidade. E, de forma geral, a AMB, que regula isso, né, o fornecimento do título, ela diz que quando você tem uma atuação 2 vezes o tempo da residência médica, você tem direito a fazer a prova de título, desde que siga também outros pré-requisitos. No caso da medicina de família e comunidade, são 2 anos de residência médica. Então, se você atuar no mínimo 4 anos no âmbito da atenção primária à saúde, você pode fazer a prova de títulos da especialidade da Associação Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Passando na prova, uma prova escrita, você tem o título fornecido pela AMB. Então você pode ter o título ao realizar a residência médica ou a realizar a prova de títulos da Associação Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Para outras especialidades, cabe também 2 vezes a atuação. Algumas com âmbito mais de condutas mais invasivas, como neurocirurgia, é improvável que alguém consiga ser sem residência médica, porque não dá para atuar. Mas se você por acaso é médico generalista que já atua no âmbito da atenção primária e comprova então 2 vezes o tempo da residência, 4 anos, você pode buscar novas informações no site da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade e ver se você está apto a preencher também outros pré-requisitos. E é interessante isso porque, como eu falei, né, assim, existe uma tendência de que a medicina de família ela seja uma especialidade mais prevalente dentro do conjunto dos médicos, né? Isso, por exemplo, já é realidade em países como o Canadá, né? No Canadá nós também temos um exemplo de sistema universal, no qual o Estado ele regula as vagas de residência pelas necessidades da população, né? E que se a gente for colocar realmente na bandeja, se a gente for fazer uma análise, isso está correto. Né? Claro. Isso está correto, né? Afinal de contas, a nossa atuação é exatamente pelas necessidades de saúde. Nós não podemos nos pautar pelos nossos desejos individuais. É claro que existem vagas para oftalmologia, existem vagas, mas o maior quantitativo de vagas ele permanece na medicina de família e comunidade devido ao fato de que esta representa uma maior necessidade dentro do Estado, dentro daquele país, né? E, portanto, essa questão da formação, ela tende, né, hoje em dia, inclusive existe, né, dentro do Sistema Único de Saúde, falando em termos de governo, né, existe uma tendência até de que a medicina de família e comunidade seja um pré-requisito para todas as outras especialidades, né, salvo algumas raras exceções que são especialidades às vezes mais técnicas, né, vamos dizer assim, e que isso aí a princípio não estaria sendo requisitado, né? Mas realmente existe essa tendência, né? E só fazendo um parêntese também, né, ainda sobre a questão da remuneração, né, nós temos que existe, né, como eu falei, essa diversidade dos campos de atuação e partindo um pouco sobre essa questão da atuação no setor privado, né, e aí entra a questão dos planos de saúde, mas também entra a questão do médico de família enquanto autônomo, né? Então, existe hoje também um mercado completamente ocioso. Né? Então, assim, a gente tem experiência de colegas, né, que estão entrando agora nesse mercado e que estão super satisfeitos porque, assim, se deparam muitas vezes com pacientes frustrados, né? Frustrados em não terem sido atendidos dentro de uma perspectiva da avaliação da sua queixa, né? E aí eu gosto muito de uma expressão, né, que eu acho a cara da nossa especialidade, né? Inclusive isso é vinheta de algumas blusas, né, de médico de família, que é essa questão do médico de família, ele é o especialista nas pessoas, né? E assim, isso não é clichê, nem é romantismo, não. É porque, de fato, para citar um exemplo para vocês de como isso na prática se cristaliza, por exemplo, a realidade de médicos de família que atuam, por exemplo, em regiões de população quilombolas, onde a presença de anemia falciforme é muito prevalente.
E esses médicos, eles assumem a conduta por inteiro desses pacientes. Aí você vai, poxa, mas isso não é papel do hematologista? Seria o papel do hematologista frente a uma realidade epidemiológica onde isso não fosse prevalente. Mas como é que você vai ter uma gama de hematologistas tão grande para dar conta de atender toda uma população? Né? E como é que vai ser o acompanhamento dessas pessoas no dia a dia das suas casas, na orientação frente a crises que esses pacientes possam vir a ter? Então, é importante que o médico de família ele tenha esse ramo de atuação bem aberto. Bom, eu tive a experiência, já a oportunidade, a alegria de trabalhar tanto no setor público, né, durante muitos anos, quanto no setor privado como médico de família e comunidade. É interessante o quanto isso hoje vem aparecendo com mais força em anos recentes, né? Por exemplo, é muito comum, a pessoa tem uma dor de cabeça, tem um plano de saúde, paga um plano de saúde, tem uma dor de cabeça e associa imediatamente a cefaleia ao neurologista. Exato. Quando, na verdade, menos de 5% das cefaleias são de avaliação do neurologista efetivamente. Isso é obrigação do clínico, né? Do clínico geral, do médico de família e comunidade. De modo que no local em que trabalhávamos, éramos 6 médicos de família, 6 equipes, né? Aonde? Num plano de saúde que nós trabalhamos, né? E aí a gente funcionava como o gatekeeper, né? Como o primeiro contato, literalmente, para essa orientação. Isso representava economia de recursos do plano de saúde, economizava sola de sapato do paciente, que não ficava rodando em especialidade, em especialistas que não iriam resolver o seu problema ou que não iriam conseguir sistematizar essas queixas todas, né? Então a gente fazia essa primeira orientação e avaliava se a cefaleia era de fato uma queixa associada a um problema neurológico, efetivamente, ou se era uma cefaleia que a gente conseguiria conduzir adequadamente e solicitar os exames adequados para aquilo. Então, assim, isso é bem marcante para mim, né? E é um momento novo da especialidade também, né? Então, assim, através dessas nossas falas, acreditamos que nós contemplamos os objetivos desse vídeo. Falar o que é o médico de família e comunidade, o que é essa especialidade, traçar um pouquinho desse perfil não tão bem conhecido até então, né? Porque se você acompanhou esse encontro online até aqui, acredito que você também conheceu um pouco sobre o mercado de trabalho e as demandas que o mercado tem, e você tem uma maior consciência em escolher qual especialidade quer seguir, se essa é ainda alguma dúvida sua. Bem, finalizo aqui, e aqui na tela já deve estar aparecendo o link da surpresa que nós prometemos para vocês. Convido também a acompanhar o nosso Medcast, que é um dos podcasts disponíveis aí no Brasil, inclusive oscilando sempre entre os primeiros lugares aí no ranking de podcast da área médica no país. Passo aqui para os colegas para a gente se despedir. Bom, pessoal, então foi um prazer, né? Eu espero que nossa conversa aqui ela tenha conseguido contemplar assim, muitas das dúvidas, né, que possam surgir tanto entre os colegas que já estão formados, mas principalmente o pessoal que ainda está aí na graduação. Então, eu acho que ressaltar aqui, eu acho que toda especialidade é importante, né? Eu acho que é muito errado quando um colega ele desmerece a outra especialidade, porque no final das contas nós temos que pensar no paciente, né? Sim. E a qualidade dos profissionais ela remete a uma qualidade do cuidado nesse paciente, né? Eu queria ressaltar também, né, que realmente o Daniel ele fez esse convite de vocês de repente estarem acessando, né, o site da nossa especialidade, né, a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Os congressos da sociedade, inclusive, eles são congressos muito, eu diria assim, eles são muito acolhedores, né, assim, em termos de temas que são discutidos, né. Existe, por exemplo, a Associação das Ligas de Saúde da Família, né, que é a ALASF, né. Existe um movimento de jovens médicos de família, que é o Wainakai. Então, assim, existe todo um coletivo, né, que tem o interesse de estar divulgando a especialidade, e não naquele sentido de dizer assim, a gente quer você aqui, mas no sentido realmente de dar o reconhecimento, né, de que as pessoas se façam entender que esta também é uma especialidade, que também tem o seu campo e que também tem a sua importância, né? E dentro do contexto brasileiro, como uma última fala minha, eu queria só dizer assim, que apesar de nós, né, colocarmos aqui o contexto do mercado de trabalho dentro do setor público, dentro do setor privado, né, é muito importante ressaltar a defesa pelo sistema público, né, a defesa pelo Sistema Único de Saúde, porque a gente sabe que a saúde, ela dentro do nosso país, ela é um direito, né? E
deveria ser um direito ofertado com qualificação, com qualidade, né? E eu acho que nós galgamos muito esse caminho para que realmente a atenção primária no nosso país ela possa ser qualificada. E essa qualificação, eu tenho pelo menos esse entendimento muito sólido em mim, que ele só se dará. Uma das coisas, né, que essencialmente necessita é a formação, no caso dos profissionais em medicina de família e comunidade. Perfeito, Bob. Então, como palavras finais, eu defendo a ideia de que você se permita encantar pela medicina de família e comunidade como sua primeira especialidade médica, por enquanto, né? Eu entendo que o estudante de medicina, o esquema de internato, ele é muito cruel nesse sentido. Ele não te ajuda tão bem, de forma clara, sistemática, a definir a especialidade, né? Você passa ali um mês rodando em cada serviço e ao final de tudo você vai sair com um diploma médico, né? E a medicina de família e comunidade é quem vai te permitir esse contato continuado com as grandes áreas da medicina, a clínica médica geral, com a saúde da criança, com a saúde mental, né? Com a saúde do idoso. Eu acho que é isso, que você, que é colega estudante de medicina, se permita esse encantamento, né? Você identificou também nas nossas falas a paixão que a gente tem pela especialidade médica. Fique muito à vontade em escolher qual você quer. Agora você tem maior propriedade para debater sobre mais uma especialidade médica. Foi um prazer receber você aqui hoje, onde a gente se encontra em muitos outros conteúdos que a gente divulga aqui na Rede Mundial de Computadores. Abraços e até a próxima. Tchau. Valeu, pessoal.